João, eu já realizei uma série de exames laboratoriais e todos os meus exames de sangue eles estão sempre ok. Não tem nenhuma alteração e eu tenho perda de cabelo há 2 anos, outras pessoas falam há 10 anos, outras 5 anos. Enfim, existem pessoas que estão sofrendo com alopecia androgenética há anos e até décadas e a maioria delas sequer sabe qual é o exame mais específico para o diagnóstico de alopecia androgenética. Por isso que neste vídeo eu vou te explicar isso, tá bom? Mas antes de prosseguirmos, eu vou te pedir uma grande gentileza. Não esquece de deixar aqui o seu like, tá? Porque quando você curte o vídeo, o YouTube ele entrega este conteúdo para muito mais pessoas e dessa forma você me ajuda a crescer mais o canal de informação e também ajuda mais pessoas a aprenderem mais sobre um pouco desse universo que é as alopécias, que é a calvície, tá certo? E também não esquece de compartilhar com seus amigos nas redes sociais se você achar este vídeo interessante, você achar que ele foi útil para você, tá bom? Então neste vídeo eu vou te explicar qual o exame mais específico para o diagnóstico de alopecia androgenética. Mas antes, você precisa entender qual é o fundamento básico da relação andrógeno, que é o hormônio sexual, com a alopecia androgenética. Para isso, nós precisamos entender o seguinte ponto. O nosso sistema capilar, ele é formado pelo bulbo, certo? Pelo fio de cabelo. E nós vamos ter o bulbo capilar aqui na parte mais profunda da nossa pele. Enquanto o cabelo, ele fica somente na superfície da pele. Então essa aqui é a estrutura da raiz do nosso cabelo. E o nosso cabelo, ele vai ter aqui na raiz uma irrigação sanguínea bastante densa. Então, pela corrente sanguínea vai chegar aqui o fluxo de sangue que vai nutrir e oxigenar as células do bulbo. Então, quando a gente olha o bulbo capilar, ele na verdade é um conjunto de células tronco que revestem toda a parte interna do bulbo capilar. Essas mesmas células tronco, elas amadurecem e se transformam em células formadoras de queratina, que são os queratinócitos. E para que isso aconteça, a gente tem a necessidade de ter um estímulo por vários tipos de moléculas, como os fatores de crescimento, certo? Então, nessa parte externa aqui do nosso bulbo, a gente chama essa região de área papilar. Então, aqui nós também vamos ter, contornando o bulbo capilar, outro tipo de células tronco, que a gente chama de células tronco da papila dérmica, certo? Aqui. Quando a gente amplia essas células tronco, elas vão ter o seguinte aspecto. Como toda célula, elas vão ter a membrana plasmática. No interior, elas vão ter o citoplasma, que é o líquido interno das células. Ela também vai ter o núcleo. E dentro do núcleo nós vamos ter material genético, que é o nosso DNA. Ou seja, toda a fonte de informação de uma célula. Então, aqui nós vamos focar nisso aqui para que você entenda a relação de exames, tá certo? Quando a gente fala dentro de uma célula, é o seguinte. Essa célula da papila dérmica, ela é uma célula que ela também vai receber oxigênio, hormônios, nutrientes e tudo aquilo que vem pela corrente sanguínea, certo? Com certeza você já deve ter ouvido falar do hormônio testosterona. Então, quando a gente fala aqui da testosterona, ela vem aqui pela corrente sanguínea, certo? Quando a testosterona ela atinge aqui a papila dérmica, ela vai penetrar, ó, aqui testosterona, ela vai penetrar a membrana plasmática e vai atingir aqui o citoplasma da célula da raiz do cabelo. E aqui, dentro da raiz do cabelo,
a gente vai ter uma grande quantidade de moléculas que são as enzimas 5-alfa-redutase. Com certeza você já deve ter ouvido em algum lugar, mas se não ouviu eu te explico agora. A 5-alfa-redutase ela é responsável por reduzir a testosterona numa forma menor e mais fácil de ser metabolizada, conhecida como dihidrotestosterona. Opa! O erro de gravação. Calma. Ficou. Tá focado? Então ela vai ter. Então a 5-alfa-redutase ela é responsável por transformar a testosterona em dihidrotestosterona. DHT. Ok? Então agora, essa explicação que vai ver vai ser extremamente importante para você entender a relação da alopecia androgenética, dos hormônios, da queda de cabelo e dos exames de sangue, certo? Então veja bem, o hormônio responsável por fazer a queda capilar é o DHT. O DHT que interrompe o ciclo do cabelo, leva à miniaturização, que é o afinamento, interrompe o nascimento do cabelo e dessa forma formam as rarefações, que são as falhas difusas nas mulheres e a rarefação que vai formando as entradas frontal e o vértice na coroa, no caso dos homens, ok? Então isso é tudo provocado pelo DHT. Então vamos entender a relação agora dos possíveis exames de sangue. A maioria das pessoas que fazem dosagem hormonal para tentar identificar a causa da calvície, normalmente faz a dosagem ou de testosterona ou de DHT ou dos dois. Sabe o que é mais comum? Que a maioria, 3/4 das mulheres e dos homens, ou seja, a grande maioria dos homens e mulheres que sofrem com calvície, que é a alopecia androgenética, tem níveis hormonais sistêmicos normais, ok? Então não tem alteração. Aí você deve estar perguntando, João, mas se não tem alteração dos hormônios, como que o DHT ele faz com que o cabelo caia? Agora você vai entender. A gente tem essa proteína 5-alfa-redutase em várias regiões do nosso corpo. Então nós temos 5-alfa-redutase no intestino, temos 5-alfa-redutase no fígado, temos 5-alfa-redutase na pele, que é o bulbo capilar, temos 5-alfa-redutase no cérebro e no caso dos homens temos também 5-alfa-redutase na próstata, ok? Sabendo disso, é importante entender que quando a gente fala da 5-alfa-redutase, ela vai converter testosterona apenas no órgão-alvo, ali na região que ela está, né, que ela se encontra. Então quando a gente fala, quando você dosa o hormônio DHT no seu sangue, você não está dosando o hormônio DHT da pele, ou seja, você não consegue dosar o DHT que está no folículo capilar. Você dosa o DHT que normalmente é produzido pela conversão no seu fígado. Então, quando você dosa os exames sanguíneos, você está dosando o DHT de outras regiões do seu corpo e não da pele. Por quê? Quando a testosterona ela encontra a 5-alfa-redutase, ela converte essa testosterona em DHT. O DHT, por sua vez, ele é transportado para dentro do núcleo das células. E uma vez que ele entra aqui dentro, ele vai encontrar regiões que a gente chama de elementos responsivos por andrógenos, os ERAs. E uma vez que ele faz essa conexão ela é irreversível. Ou seja, depois que a testosterona se transforma em DHT e esse DHT ele vem para dentro do núcleo da célula, ele não sai nunca mais. Então, não existe relação nenhuma da testosterona livre circulante no nosso organismo, que a gente dosa no laboratório, com a testosterona que causa alopecia, muito menos com o DHT formado. Então, quando você dosa o DHT, você está dosando de outras regiões, porque o DHT que converteu aqui na raiz do cabelo, ele nunca mais volta para a circulação sanguínea,
tá bom? Então, quando a gente fala de alopecia androgenética, não existe exame de sangue específico para fazer o diagnóstico, tá? O diagnóstico de alopecia androgenética, ele é puramente clínico, ou seja, depende de uma análise apurada do especialista que está fazendo a sua consulta de avaliação. Então esse profissional ele precisa fazer exames clínicos como o teste da tração suave, precisa fazer uma análise fotográfica para comparar com as escalas de Norwood-Hamilton ou com a escala Ludwig. Ele também precisa fazer o exame de videotricoscopia digital para conseguir avaliar as alterações que são observadas. Nós também temos uma série de outras alterações que ocorrem depois que tem essa conversão de testosterona em DHT e que isso não é possível de ser detectado nos exames de sangue. Então, da próxima vez que você conhecer alguém que quer fazer um exame de sangue para confirmar se tem ou não alopecia androgenética, manda o link deste vídeo para ela, compartilha, explica todo este processo que você vai ver que vai trazer muito mais clareza e tranquilidade, tá bom? Então é isso e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por ter me assistido até aqui. Um grande abraço.